Então me conte, Rafa e Cíntia Lima. Nossa, que barulho. Quem que vocês acham que pode substituir o Marcos Mion? Pois é, Kátia, olha, muitos nomes são falados, né, em relação à substituição do Marcos Mion, desde que foi anunciada a saída dele. Aliás, qualquer pessoa, né, acho que assumisse essa vaga seria muito cobrada, né, essa pessoa, por conta das últimas participações que o Mion teve, né, à frente do reality, né. A gente falou aqui, a gente cansou de falar, né, Kátia, que o Mion foi muito bem, né. Porque vai existir sempre uma comparação, né, inevitável. Tem a questão da comparação, tem a questão também do valor agregado que o Mion trouxe, né? A mudança de linguagem, a maneira que ele começou a falar ali. Isso tudo definiu também e elevou, até muita gente fala que elevou o nível, né, do reality ali. Inclusive para conseguir participantes mais interessantes, né? É verdade, e outra, né? Ele tem um jeito, eu acho, eu gosto muito do Marcos Mion, muito natural. Então parece, pra gente que assiste, que ele assiste um reality mesmo. Não é que ele só vai fazer a parte dele, volta pra casa e esquece, né? Ah, não, ele fica ali acompanhando, parece que a impressão que dá, pelo menos pra gente, é que ele tá ali bem envolvido, né, assistindo, pensando nas coisas, olhando uma situação, ele olhava uma cena, a impressão que dava é que ele pensava já como aquela cena poderia encaixar, né, no programa, né, na edição. É verdade. Então, realmente, ali o Mion era uma peça fundamental, até então, né, na criação também do programa, né. E quando ele foi tirado, eu acho, a gente falou, opa, o que aconteceu? Quem será que vem? Será que vem alguém? E segundo informações que a gente teve acesso, é uma pessoa que já participou ali, né? Já teve uma participação ali. Já fez parte, Já fez parte, exatamente. Já participou? Já fez parte desse contexto, né, Cíntia? Já fez parte. Exatamente, já fez parte. Por isso não, até... peraí, não. Já faz parte, não. Já participou de reality show? Ele já fez parte desse reality. Esse em especial apresentado pelo Marcos Mion. Desse reality. Já fez parte desse reality, porque, colocado de uma maneira muito correta, substituir Marcos Mion não é uma tarefa fácil. Ele fez com que esse reality ressurgisse. Estava um pouquinho em queda, a forma brilhante dele apresentar ali, trouxe um novo fôlego. A gente sabe que para a TV nem sempre isso é fácil. Então, na verdade, essa pessoa que vai ocupar o lugar de Marcos Mion já fez parte desse reality. E essa é uma informação que talvez traga... Já teve... Então, vou chutar um negócio. Um conforto maior, talvez. É a Jojo? Jojo? Não sei, podia falar já? Pô, ela foi campeã, hein? A Jojo foi campeã. Você sabe que no ano passado, muita gente, né, Kátia, especulou que a Jojo poderia apresentar um programa e pelo desempenho dela, ela seria uma boa apresentadora, né? Isso é fato. Não, mas aí eu acho que o engraçado da Jojo Todinho, eu acho que seria ótimo. Mas eu não sei se pra direção muito tranquilo. Porque ela fala o que ela acha e ó... roteiro ali não ia ter, né? Isso é um fato. Roteiro pra quê? Não precisa. Não, roteiro não. É isso aí. Mas que ia ser divertido, ia, né? Seria, mas o que eu posso te adiantar é que essa pessoa já apresentou um reality. Já apresentou um reality? Já apresentou. Já apresentou um reality? Já apresentou reality. Ou seja, já tem uma bagagem ali de grande apresentador de reality show. Inclusive, já apresentou... ele é da mesma emissora? Inclusive, já apresentou esse reality. Ou seja, teremos a volta de uma pessoa. Anos atrás, O Brito. Esse reality? O Brito. Brito Júnior? Será que é o Brito Júnior? Eu acho que não. Falar nisso, Brito Júnior? Tá sem, mas na internet mesmo, né? Aí. Podia ser o Brito Júnior. O Brito Júnior apresentou as primeiras edições, comandou super bem. Mas ele não foi confinado, vocês falaram que a pessoa foi confinada já. Não, a gente falou que ela fez parte. Não falou que foi confinado. Fez parte. Confinamento. Eu tenho um chute, mas eu acho estranho se for essa pessoa. Não pela falta de competência dela, muito pelo contrário. Mas vai conciliar. Então pode ser o Rodrigo Faro? Será? Vai fazer tudo lá? É ele, Cíntia? É ele, Kátia. O Rodrigo Faro? É o Rodrigo Faro. Mas a sua colocação é interessante. Mas o programa dele? Exatamente, porque sendo o Rodrigo Faro, e a gente tá batendo martelo, que segundo informações tudo indica que seja ele mesmo, que já apresentou a Fazenda anos atrás, aquela de celebridades, foi comandada pelo Rodrigo Faro. Desfalcaria o programa dele de domingo. Só que aí tem um novo capítulo dessa história também, viu? Tem um novo capítulo.
Que novo capítulo? Você sabe, Kátia, que o Rodrigo Faro, né, ele é sucesso comercial, né? Então, assim, é um grande nome, Sim, né, maravilhoso. para apresentar também um reality desse porte, né? A gente sabe que grandes marcas investem, tem toda aquela questão estrutural. O Rodrigo tem a questão do carisma, as pessoas gostam do Rodrigo Faro, ele tem simpatia também da dona de casa, do público jovem, ele tem a Sim. simpatia dos É um bom anunciantes. moço. Exatamente, e da classe artística. Então, isso também agregaria para conseguir ali uns nomes um pouco mais fortes também para participarem do programa. Porque o Rodrigo Faro realmente ele tem muita amizade no meio, né? Mas tem uma coisinha que eu me lembrei agora, caiu a ficha do telefone público antigo. Vocês lembram que há um tempo atrás, uns meses atrás, quando o Faustão falou que esse era o último ano, que ele ia ficar na Globo e tudo mais, ventilou-se a história do Rodrigo Faro ir pra Globo? Sim, teve essa história Ah, é? também. Existe... Pra fazer o Domingão do Farão? Exato. O Faro Fino. Basicamente. Faro Fino. Muitos nomes foram Não, cogitados, vários nomes né, naquela do ocasião Rodrigo. foram... Entre eles. Mas agora, ele assumindo esse reality, praticamente a gente já tira, pelo menos do domingo, na outra Sim. emissora, né, para substituir o Faustão. Porque realmente é uma boa aposta da emissora. Além de ele estar lá há muitos anos, tudo aquilo que o Rafa falou, né, Kátia? De parceiros, de patrocinadores, Sim. de agregar valores, de trazer a simpatia do público que já gosta. Porque realmente, ter um produto que já deu tão certo, é interessante que você tenha à frente desse produto alguém no mesmo nível. Né? Alguém que vale somar, conciliar, Eu agregar. acho. E o Rodrigo Faro é um grande nome, um cara extremamente bem quisto na emissora e fora da emissora também, né? Agora, a gente não pode esquecer, né, gordinha? Tudo bom, minha amada? Tudo bem, meus amores todos? Como é que vocês estão? Estamos ótimos, e você? Também, tô bem. Mas falando desse Agora, assunto gordinha. aí, eu tenho um pouco a opinião tua também, viu, Kátia? Eu fiquei Do que, pensando mamãe? assim, o que fariam com o programa do Rodrigo Faro se ele fosse... se Ele vai ficar com os dois, né? pro reality. Eu, pessoalmente, acho que ele é bem diferente de qualquer um outro que já apareceu e muito diferente do Marco Mion. A gente também sabe que na televisão, quando acontece um programa novo ou um apresentador novo para um programa que já é líder, você sabe que o público tem uma certa rejeição no início, porque ele fica viúvo do anterior. Então ele ia ter que mas o passar Faro um já bom fez. tempo até reconquistar o público que o Mion tinha. Porque eles são diferentes. Será? Não quer dizer que ele não tenha qualidade para fazer, né? Mas ele é mais, ele é menos aceitável do que o Mion foi, porque o Mion criou todo um tipo. Ele também pode criar, mas até Então, mas lá... Mas sabe o que eu acho? Não sei se o Rafa e a Cíntia vão concordar também. Eu acho o seguinte, como o Rodrigo Faro, no programa dele de domingo, ele já levava quem saía lá do reality e fazia umas brincadeiras e tudo mais, talvez seja mais fácil do público aceitar, né? Acho que já criou uma identidade, né, Kátia? Acabou criando já essa relação eu também com os acho. participantes. O fato dele entrar também ao vivo lá na Fazenda, né? Por alguns momentos no programa dele também Também. ter essa interação, a coisa de gincana, de prêmio. Acho que Criava ali, intrigas. talvez até, eu acabei de pensar nessa possibilidade, talvez até já fosse um teste da emissora, pensando numa possibilidade Pode aí. ser. Porque ele entrava ali, conversava, fazia os jogos, as gincanas ali. Então, assim, o Faro a gente sabe da competência, da capacidade dele, né, para comandar esse programa. Então, a gente acha que, com certeza, vai ser sucesso também. Agora, o curioso, Kátia, é que, assim, tem uma corrente muito forte na emissora que acredita que, se ele for mesmo apresentar esse reality, aí o domingo é balbal, tem que ter outra pessoa. Ah, não, mas ele vai pegar um produto de temporada? Então, aí é a questão, porque assim,
Que não. ninguém acredita ali dentro que seja viável, uma questão mesmo de ser humano, entendeu? Fazer um reality show com toda aquela carga de exigência que tem que ter, porque você tem que estar ali, você precisa acompanhar tudo, não fica na sede da emissora, fica em outra cidade, então você tem todo esse translado, tem todo esse trajeto, então existe essa possibilidade. Não sei se tirá-lo talvez totalmente do domingo, a gente já vai conversar sobre essa questão. Ou uma outra opção seria substituí-lo por um período, não sei. Ah, não, mas aí muda a cara do programa. Então. Mas também, Kátia, tem um detalhe, independente de o apresentador de um reality absorver esse reality, a gente sabe que isso existe sim. Eles dormem lá, eles passam a noite, eles assistem não só o que é editado, eles assistem o ao vivo para justamente ter essa interação que o público gosta. Tem o desgaste, né? A imagem, para quando uma pessoa, como o Rodrigo Faro, ou que seja o Thiago Leifert e tantos outros, mas quando assume um reality show, a entrega é muito grande e o desgaste da imagem. Então as emissoras também têm a preocupação, porque é aquela coisa de todo dia, por pelo menos 3 meses, de uma maneira muito forte na TV. E depois descansar a imagem desse apresentador para a nova edição do reality também é uma estratégia interessante, né? Também.